Amados irmãos, amigos, aqueles que tiverem acesso a este vídeo. Neste momento eu quero agradecer a Deus primeiramente pela vida, pelo seu cuidado, pela força que nos concede a cada dia e pela oportunidade de estarmos mais uma vez compartilhando uma palavra do Senhor aos queridos. A palavra que vamos compartilhar hoje, ela está baseada no texto de Deuteronômio, no capítulo 30 e o versículo 19 e 20. Versículos 19 e 20 do capítulo 30 de Deuteronômio. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que te vá bem e vivas plenamente tu e a sua descendência, amando o teu Deus, obedecendo a sua voz, apegando-se a Ele, porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias sobre a face da terra, e assim poderás habitar sobre este solo que jurou o Senhor dar a teus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, nós estamos diante de um texto que é um texto muito marcante como os demais textos da Bíblia Sagrada. Mas o que me leva a meditar neste texto é a questão seguinte: a transparência divina. O nosso Deus é um Deus transparente. Deus é um Deus que não tem nada obscuro em sua pessoa ou nos seus projetos. Existem situações que Deus chegou a dizer até numa situação: poderia eu ocultar algo a Abraão, meu servo? Então, a primeira questão que eu quero que a gente deixe bem claro é que estamos diante de um Deus que é um Deus transparente. A transparência divina é o tema da meditação de hoje. Homens não são transparentes. Homens buscam muitas vezes os seus interesses. E muitos impõem os seus objetivos em certos momentos ou diante de algumas atitudes. Portanto, o homem não é transparente totalmente. Quantas vezes alguém, depois de caminhar com uma pessoa por um tempo, diz: realmente, eu pensei que conhecia o fulano. Não, nós não conhecemos o ser humano. Nós não conhecemos o que está na mente do homem e da mulher, do jovem, da criança. Somente Deus é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Mas agora nós estamos diante de um texto onde o Senhor está falando com Israel. Israel, aquele povo que foi chamado por Deus, aquele povo que foi guiado por Deus e sustentado por Ele. E outras questões mais que não relatarei agora. Mas a primeira questão é: Deus chamou Israel do Egito. Um Deus que chama. Um Deus que usa quem Ele quer para cumprir este chamado. Ele usou Moisés e seu irmão Arão. Mas Ele não apenas chama Israel, mas Ele guia este povo. Ele guia esta nação de forma tremenda e gloriosa. Então nós estamos diante de um Deus transparente, um Deus que chama, um Deus que guia. Como Israel caminharia no deserto se não fosse a direção do Senhor? Como eles sobreviveriam diante de tantos perigos no deserto? Mas o Deus que chama é o mesmo Deus que guia. E não apenas chama e guia, mas Ele sustenta. O Senhor sustentou Israel no deserto. E a palavra diz que durante 40 anos, alguns anos atrás, no decorrer da minha caminhada ministerial, um dia eu disse à minha esposa: quando eu chegar a 40 anos de ministério, poderei dizer como Deus sustentou Israel no deserto, tem sustentado a mim. Já se passaram, meus queridos, já se passaram 44 anos da minha ordenação. E eu posso dizer como hoje eu disse a uma pessoa: graças a Deus,
o Senhor me sustentou a minha família. Portanto, esse Deus é o Deus que chama, guia e sustenta. E não é só aqueles que estão no ministério. O Senhor chama a todos que desejam segui-lo. O Senhor guia a todos aqueles que se deixam guiar por Ele. E o Senhor sustenta aqueles que confiam nele. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos em que aqueles que se mantinham seguros às suas condições materiais e os seus projetos estão abalados. Mas aqueles que confiam no Senhor mantêm-se firmes. Quais eram os recursos que Israel tinha no deserto? Eu diria para segurar: nenhum. Areia, apenas areia, beduínos, assaltantes, serpentes. Mas esse tipo não serve para nos dar garantia. Portanto, Israel no deserto, ele foi sustentado integralmente, totalmente, constantemente pela mão de Deus. Grave isto no seu coração. O Deus de Israel é o Deus que chama, é o Deus que guia e é o Deus que sustenta. Atitude divina para com Israel. O Senhor desejava comunhão com Israel, porque o texto diz: apegue-se a Ele, apegue-se a este Deus, ou seja, caminhe junto a Ele. O mundo afastou-se de Deus, apegou-se a tantas coisas que eu diria, apenas uma enfermidade mundial fez com que eles percebessem que se apegarem a algo que não era sustentável. Portanto, o texto é bem claro. O Senhor desejava comunhão com Israel. Por isso o texto, ele nos diz: apegue-se a Ele. O Senhor desejava transparência para com Israel. E Ele foi transparente, porque Ele diz: hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ele não mostrou só um lado da questão, mas Ele mostrou os dois lados, a vida e a morte. Ele mostrou a vida e a morte, Ele mostrou a bênção e a maldição. Se Ele apenas mostrasse ao povo bênçãos e uma vida triunfante apenas, Ele não seria transparente. Mas Ele deixou claro que existem os dois lados da moeda, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Por isso, quando li esse texto, que já conheço há tantos anos, me veio este tema: transparência divina. Queridos, um Deus que deseja comunhão, um Deus que além da comunhão é transparente, um Deus que tem intenções nobres para conosco. O Senhor chega a dizer nas Escrituras Sagradas: os planos que tenho para vós são planos de bênção e de vitória. Deus nunca planeja o que é para nos prejudicar. Os prejuízos que enfrentamos são consequência de não nos apegarmos a Deus e de nos afastarmos do Senhor. Mas os projetos de Deus nunca são projetos para o nosso prejuízo. Assim como um pai não deseja que seu filho venha passar dificuldades, Deus também não tem projetos para nos prejudicar. O que a humanidade está passando é porque nos projetos da humanidade Deus foi deixado de lado. Como o homem tem o domínio sobre tantas coisas, pensou que poderia dominar até mesmo sobre a vida, mas na verdade não. A vida está na mão de Deus e todo o poder está nas mãos do Senhor. Portanto, as intenções do Senhor, elas são nobres. As intenções do Senhor são vida e bênção.
nunca há morte e maldição. Portanto, toda maldição e toda calamidade não procede das mãos do soberano. Ou ela vem das ações humanas, ou ela vem das ações malignas diretas de Satanás. Estamos diante de um Deus que chama, guia, sustenta, deseja comunhão. Quando o Senhor foi visitar Adão, como sempre fazia, quem se escondeu de quem? A palavra diz que Adão se escondeu de Deus. E quando o Senhor o procurou, ele disse: eu temi. Quando nós nos escondemos de Deus, nos afastamos dele, é porque estamos com nossa vida contaminada pelo pecado. Não estamos limpos. Quando estamos limpos na mente e no coração, nós nos alegramos em ter comunhão com este Deus. Portanto, a comunicação e a comunhão é algo que está no coração de Deus para conosco. E que você tenha em mente que você precisa ter comunhão e comunicação com Deus. Não como muitas pessoas o fazem. Quando a dificuldade chega, buscam a Deus e até de forma reverente, aparentemente, crendo que desta forma irão comover a Deus que sabe todas as coisas. Como muitas crianças agem quando chega próximo ao seu aniversário, Natal, Dia da Criança. Nós nos tornamos adultos, mas em alguns momentos agimos como as crianças. Pensamos que é possível comover a Deus com certas atitudes ou certas ações, sendo que o Senhor conhece o íntimo de cada coração. Grave bem as atitudes divinas para com Israel: comunhão, transparência, intenções nobres. Quando eu olho para trás e vejo o quanto Deus é bom, e como Ele é grandioso e como é nobre o seu agir, não tenho palavras para agradecer. O que eu percebo também na atitude do Senhor é que Ele nos dá liberdade de escolha. Ele deu liberdade de escolha para Israel. Ele diz: hoje eu ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, o Senhor não impõe nada. Muitos pais até impõem sobre os seus filhos algo que eles não querem e que irão se arrepender no futuro, ou até mesmo culparão seus pais por alguma atitude que foi tomada. Mas agora nós estamos diante do Deus de Israel, um Deus que dá liberdade de escolha. Nós temos o livre-arbítrio, liberdade para Israel escolher. Eles fariam a opção que desejassem: a morte ou a vida, a bênção ou a maldição. O que eu percebo é as opções de vida disponibilizadas a Israel. O Senhor estava pedindo a Israel para amá-lo sobre todas as coisas. Ontem, conversando através de uma mensagem com um dos nossos queridos, eu disse: o cristianismo atual está ocupado demais e não tem tempo para colocar o reino de Deus em primeiro lugar, mas suas ações, seus projetos, seus intentos. É muito comum pessoas deixarem um compromisso em sua igreja ou ligado à palavra de Deus e depois apresentar as suas razões. Mas, meus queridos, o Senhor pedia a Israel para amá-lo sobre todas as coisas, porque é na hora quando precisamos de algo que nós percebemos o quanto vale a pena amar ao Senhor sobre todas as coisas, porque só Ele pode conceder todas as coisas.
Ele diz também que a opção que Israel tinha, além de amá-lo, era apegar-se ao Senhor. Faço uma pergunta nesse momento: você tem amado o quê? O que ocupa o espaço maior no seu coração? O que tem ocupado? Aonde você tem aplicado, eu diria, o seu amor? E no que você tem se apegado? O que tem tomado o seu tempo? Então Israel, ele estava recebendo agora a possibilidade de amar a Deus sobre todas as coisas e de apegar-se a Ele. Benefícios desta opção. É claro que Israel, optando por amar a Deus e apegar-se a Ele, teria benefícios. Ninguém tem prejuízo em amar a Deus sobre todas as coisas. Ninguém sofrerá danos em se apegar ao Senhor. Israel, quando deixou de amar o Senhor, quando deixou de caminhar ao lado de Deus e se apegou ao que as demais nações praticavam, sofreu graves consequências na sua vida física, moral, econômica e como nação. E qualquer ser humano que deixar de amar a Deus sobre todas as coisas e não estiver ao lado dele sofrerá as mesmas consequências físicas, morais, econômicas, espirituais, correndo o risco de partir e estar longe de Deus para sempre na eternidade. Então Israel teria benefícios se optasse por amar e apegar-se a Deus. Os benefícios seriam a bênção divina constantemente sobre a nação. Quem não quer ser abençoado? Quem não quer desfrutar da graça de Deus? Uma época, há mais ou menos 24 anos atrás, eu tive dificuldades com o meu coração, problemas, taquicardia. Fui acompanhado por um cardiologista durante 4 anos, mas antes de conhecer esse profissional, fui consultar com um outro cardiologista e ele me perguntou: qual a sua profissão? Eu disse: eu sou pastor evangélico. Ele disse: então fique tranquilo, o senhor está de bem com o homem lá de cima, como quem disse, se o senhor morrer vai para o céu. Aquele homem, ele podia perceber que servir a Deus nos traz bênção para a nossa vida, por isso ele disse que era para mim ficar tranquilo, ou seja, o senhor está com Deus, portanto é abençoado. O Senhor promete bênçãos não apenas físicas, não apenas bênçãos materiais, mas eu diria que a maior bênção é você sentir paz no coração, porque muitos materialmente estão bem economicamente, mas eles estão angustiados e aflitos. Portanto, eu diria que a paz de Deus não tem preço. O Senhor promete bênçãos a Israel. O Senhor promete vida longa. Ele promete vida longa a Israel. Quem não quer viver muito? Nós vimos agora, com esta pandemia, pessoas, crianças, pessoas com 30 e poucos anos, pessoas com mais idade, pessoas que ainda poderiam viver, quem sabe, 30 ou 40 anos sobre a face da terra. Não esqueça uma notícia de uma profissional de saúde que deixou uma criança pequena, de poucos dias, com 30 e poucos anos. Queridos, o Senhor promete a Israel vida longa. Alguns não terão vida longa. Alguns já, mesmo antes da pandemia, não desfrutaram de uma vida longa porque se afastaram de Deus e amaram, a palavra diz, mais ao mundo do que ao Senhor. Vida longa. O Senhor promete o seu cuidado divino. Caminhar sob o olhar do Senhor é algo tremendo e glorioso.
Uma criança, quando ela mal começa a andar, seus pais têm o olhar constante sobre ela, e até mesmo quando ela ainda não está andando. Portanto, o Senhor quer cuidar de nós como a gente cuida dos filhos e netos. Constantemente, e como ser humano, poderemos desviar o nosso olhar e poderá ser fatal para aqueles que estão sob os nossos cuidados. Mas o Senhor não desvia os seus olhos de nós. Por isso nós não aceitamos como cristão o ditado que diz: Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda, Ele chega no momento certo, na hora exata. Portanto, Israel tinha a seu dispor bênçãos, vida longa, o cuidado divino para com a nação no momento e para com as gerações futuras. Deus não é um Deus apenas do momento. Deus é um Deus que cuida também do futuro daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Queridos, caminhando para a conclusão desta palavra, eu apresento a todos, nesta hora, um Deus transparente. Eu apresentei a cada um que vai ter acesso a este vídeo um Deus transparente, que nunca você encontrará nada oculto ou obscuro nesse Deus. Um Deus transparente, que deseja comunhão com você. Como está a sua comunhão com Deus? Estou afastado, pastor. Alguns dizem: eu me sinto fraco. Sim, você se sente fraco porque tem se alimentado do que não fortalece. Talvez você tenha se alimentado de tantas notícias estatísticas. Talvez você tenha se alimentado de tantas mensagens que você recebe pelo WhatsApp, por tantos meios que hoje estão disponíveis ao homem. Sua comunhão será fortalecida quando você voltar a ler a sua Bíblia e separar um tempo junto a Deus. Eu quero dizer que o Senhor tem intenções nobres para você, para a sua família, para os seus projetos. Deus sempre vai permitir o seu livre-arbítrio. Portanto, não culpe a Deus por aquilo que não foi bem sucedido. Não culpe ao Senhor por situações que talvez hoje você se arrepende e sofre por esta questão. Lembre-se que nós temos o livre-arbítrio e Deus sempre permitirá isto a você. O Senhor aguarda a nossa decisão para fechar uma aliança conosco. Ele nunca fará uma aliança com quem não deseja manter aliança com Ele. Nós somos livres. Israel foi chamado à presença de Deus e o Senhor colocou diante deles a vida e a morte, a bênção e a maldição, e aguardou. E hoje eu apresentei a você a vida e a morte, a bênção e a maldição. O Senhor aguarda a sua decisão para que você possa então fechar uma aliança com Ele ou virar as costas. Agora, não se esqueça que as decisões que tomardes hoje, elas terão consequência para os seus descendentes. Não é possível esquecer que as nossas decisões, elas trarão consequência para os nossos descendentes. Se queremos filhos abençoados e sendo bênção na face da terra, nós teremos que decidir pela bênção e não pela maldição. Se quisermos uma descendência que não nos trará angústia e dor, será preciso fechar uma aliança com Deus. Famílias que ainda têm filhos pequenos, eu faço um alerta agora: feche uma aliança com Deus. Se você não deseja ter angústia e dor na sua caminhada, se você deseja chegar à idade avançada com paz e tranquilidade, de outra forma você terá problemas.
não é a questão tecnológica nas mãos dos filhos, não é a intelectualidade nas melhores universidades, não é os melhores meios da sociedade que farão dos seus filhos e os seus descendentes grandes homens e grandes mulheres, mas será a aliança que você tiver com Deus. Muitos vieram de um lar simples e humilde, foram dignos sobre a face da terra e ainda são, mas muitos viveram na alta sociedade, cursaram as melhores universidades, mas tornaram-se problema para a sociedade e influência negativa para aqueles que estão ao seu redor. Portanto, em nome de Jesus, você tem diante da sua vida, a proposta da bênção e da maldição, da vida e a morte. Que Deus o abençoe e que você decida ter comunhão com Deus, que você decida permitir que Ele possa guiar sua vida, para que você seja sustentado e cuidado por Ele a cada dia. Não faça de Deus apenas um meio para prover as suas necessidades, mas faça dele alguém que você possa caminhar ao seu lado com alegria. Vamos orar. Muito obrigado por esta noite, Senhor. Eu agradeço pelo exemplo que o Senhor nos deixou de transparência e agir para com Israel. Eu agradeço ao Senhor porque permitiu a Israel tomar a sua decisão, qual caminho desejava seguir. Pai, eu peço por todas as famílias que terão acesso a este vídeo, que possam decidir pela bênção, pela vida, que possam decidir em manter uma comunhão firme e apegada ao Senhor. Pai, eu oro pelos jovens que ainda têm oportunidade de tomar uma decisão. Eu oro por aqueles que estão ainda constituindo família ou irão constituir família. Senhor, que tenhamos uma aliança firme e convicta com o Senhor. Sabemos que muitas nações estão pagando um preço alto por não manterem uma aliança com Deus e não se apegar ao Senhor. Pai, que o Senhor seja aquele que possamos amar sobre todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, pelos meus antepassados que fizeram uma aliança com o Senhor e colocaram diante de mim a bênção e a maldição, a vida e a morte. Muito obrigado porque me deste força para decidir entre a vida e a bênção e seguir nesta caminhada. Peço pelos meus descendentes, livra-os do mal, livra-os da iniquidade e da maldade. Peço por todos aqueles que ouvem, Senhor Deus, este áudio. Guarda-os, livra do mal, traz saúde a cada família e guarde a nossa nação, as autoridades federais, estaduais e municipais. Nós te glorificamos e agradecemos por ser amor, transparência e fidelidade, em nome de Jesus. Queridos, que Deus os abençoe. Saiba disso. O Senhor chama, o Senhor guia e o Senhor sustenta. Mas a decisão cabe a cada um de nós. Um grande abraço, na paz do Senhor, com a bênção do soberano e grande Deus. Amém.